TV Assembleia, canal 99 analógico 6 digital, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Próximo orador, deputado Marcelo Ramos. Senhor presidente, senhores deputados, eu vou usar esse grande expediente, são apenas 5 minutos, apenas para esclarecer algumas informações. Ontem, inclusive, os vereadores Joaquim Lucena, do meu partido PSB, e Valdemir José, do PT, se estranharam lá na Câmara. Eu não vou aqui me estranhar ou contrapor, porque sei da responsabilidade, do cuidado, do espírito público que o deputado Zé Ricardo sempre tem quando dos seus discursos e dos seus posicionamentos. No entanto, me parece que há necessidade de uma análise do relatório da Arsan, ou para confirmá-lo ou para contestá-lo. É o relatório da Arsan que indica, o relatório da Arsan de 2010. Era importante até que o senador Eduardo Braga lesse esse relatório, porque ele fala um monte de coisa sobre repactuação, mas esquece que tem um documento oficial do governo dele, porque ele era o governador quando esse relatório foi expedido, afirmando que 300 mil metros de rede de água foram estabelecidas com a repactuação, que 78 mil novas ligações de água foram feitas após a repactuação, que 300 mil pessoas passaram a receber água após a repactuação, que 62 mil metros de rede de esgoto foram feitos após a repactuação. Então, era importante que o senador lesse esse relatório, e eu, inclusive, vou tirar uma cópia também para entregar para o deputado Zé Ricardo, principalmente em relação a essa questão do esgoto, porque, às vezes, na política do Amazonas, uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. E uma das mentiras em relação a essa questão da água é de que a repactuação diminuiu os índices de avanço na questão do esgotamento sanitário em Manaus. O relatório da Arsan de 2010, deputado Zé Ricardo, na página 47, eu estou tratando, acho que Vossa Excelência ouviu, ele diz o seguinte, que quando a COSAMA foi vendida, foi dito no contrato de venda que existia 11% de rede de esgoto. Portanto, em existindo 11% de rede de esgoto, a meta estabelecida foi de 31%. Vem a Arsan, deputado Zé Ricardo, em 2003 e diz o seguinte, a partir do ano de 2003, a Arsan revalidou o indicador da meta de cobertura de esgoto e constatou que no início da concessão, a cidade de Manaus constava com apenas 3,05 de cobertura do serviço. Quem rebaixou o percentual de esgoto para fins de repactuação não foi a Prefeitura de Manaus, deputado Zé Ricardo, foi a Arsan. Está aqui, documento oficial da Arsan, rebaixando de 11 para 3,05. Iniciando de 11, era razoável que a meta fosse 31. Iniciando de 3,05, não tinha como, era absolutamente inexequível que a meta de 2007 a 2010 fosse 31. Portanto, foi estabelecido meta de 4,5, 5, 7, 10 e 15. Portanto, de 2007, data da repactuação, a 2010, data do prazo final da repactuação, houve um incremento da rede de tratamento, da coleta e tratamento de esgoto, que saiu de 3,05, índice, repito, rebaixado pela Arsan, para 15%, índice constatado pela Arsan. Ora, 3,05 para 15% significa um incremento de 500% em 4 anos. Isso quem está dizendo não é o deputado Marcelo Ramos. Está aqui, relatório da Arsan, de atividades da Arsan. Portanto,
eu penso, e nisso concordo integralmente com o deputado José Ricardo, que água não dá para tratar com demagogia, com basófia, com fanfarronice. Água tem que ser tratada com seriedade. Problema complexo não se resolve de forma simples. Problema complexo se resolve com firmeza de princípios, com convicções e com eficiência. Água precisa, primeiro, ter maior firmeza e maior autoridade do poder concedente, que é a Prefeitura de Manaus. E, acima de tudo, água precisa, deputado Luiz Castro, vincular o reajuste anual previsto em contrato ao cumprimento das metas estabelecidas no mesmo contrato. Essa é a medida necessária, não só para a água, mas para todas as tarifas públicas. Vincular o reajuste às metas definidas no contrato. Simples assim. Tem meta de 15% de esgoto, não, de um ano para o outro. Não cumpriu, não tem reajuste. Tem meta de reajuste de tarifa de ônibus, a previsão da reajuste anual da tarifa de ônibus é do INPC. Do INPC, se cumprir as metas de renovação de frota. Não cumpriu, não tem reajuste. Portanto, o que nós precisamos é avançar nos contratos de concessão de serviço público, deputado Luiz Castro, para esses mecanismos. Mecanismos que aliem qualidade do serviço à garantia do reajuste. Só pode exigir reajuste quem cumpre as metas estabelecidas. Eu acho que a hora que nós tivermos esse ajuste nos contratos de concessão, nós vamos ter um instrumento jurídico legal que aumente a autoridade do poder concedente. Isso serve para água, isso serve para transporte coletivo no âmbito municipal, e isso serve para transporte intermunicipal no âmbito estadual, isso serve para a geração de energia em âmbito federal. Isso serve para tarifas de telefone público, que também é uma concessão em âmbito de telefonia móvel em âmbito federal. Portanto, me parece que nós precisamos voltar à sensatez nesse debate. Afastar a basófia, a fanfarronice, a demagogia e tratar com a seriedade que o tema precisa. Eu vejo isso, apesar de discordar pontualmente, mas vejo espírito público e vejo esse espírito e essa vontade no discurso do deputado Zé Ricardo, no discurso do deputado Luiz Castro, quando vem aqui. Agora, é absolutamente injusto e mentiroso querer negar o que a Arsan constatou. Os índices de avanço foram contestados pela Arsan. Todo mundo pode contestar isso aqui, deputado Luiz Castro. Vossa Excelência pode, deputado Zé Ricardo pode, até eu poderia. Os governistas não podem. É um documento oficial do governo, de 2010. Se o deputado Davi Almeida me permitir, eu ouço o deputado Luiz Castro. Como parece que eu acho que só tem deputado Luiz Castro. Deputado Marcelo Ramos, a gente observa aqui, hoje, a manchete do jornal A Crítica, guerra da água na Câmara, a água está pegando fogo, né? E a gente percebe diferentes focos dessa discussão, e com a proximidade da eleição, esse tema se torna cada vez mais forte, mas, na verdade, vai haver muita confusão na cabeça de muitas pessoas da população. O que eu fico a me perguntar é como o senador Eduardo Braga, que praticamente durante 9 anos se omitiu completamente dessa questão, e em especial no seu mandato de senador iniciado ano passado, a ela não deu a mínima atenção, que agora ele queira se transformar no baluarte da solução de um problema que ele ajudou a criar e nunca tentou solucionar. Eu acho que é legítima a defesa que Vossa Excelência faz, o ex-prefeito Serafim, acho legítima também a defesa que se faz pelo deputado Chico Preto em relação ao atual governo Omar, acho legítima a posição do deputado Praciano e do vereador Zé Ricardo, pode haver divergências, mas há legitimidade. Mas o senador Eduardo Braga lavou as mãos durante muito tempo em relação a essa matéria.
E agora ele quer transformar esta matéria numa grande bandeira, como se ele tivesse, em algum momento da sua carreira, tomado conta dessa pauta com a ênfase que ela necessita. Nem como governante e nem como senador ele o fez. Eu quero fazer esse registro, numa parte a Vossa Excelência, porque foi muito constrangedor ver o senador Eduardo Braga cobrar o presidente do Tribunal de Justiça e ainda alegar que ele havia nomeado o presidente como desembargador dentro do quinto dos advogados, numa deselegância, numa afirmação que, infelizmente, ela depõe contra o papel e o importantíssimo de um senador da República. Eu acho que essa questão ele deve debater, mas ele não pode, em nenhum momento, querer que a sociedade o veja como salvador da pátria, como o solucionador mágico da situação, às custas do Judiciário, à custa do MP, quando essa matéria foi alvo de um grande trabalho político, com erros e acertos do governo do Estado, do prefeito Amazonino, do ex-prefeito Serafim e de tantos outros que passaram pela gestão municipal ou que permitiram e viabilizaram a privatização do sistema de água. É nesse sentido o meu pronunciamento e o meu aparte a Vossa Excelência. Obrigado, eu acato a parte de Vossa Excelência. Quero aqui, inclusive, desagravar o desembargador João Simões. O desembargador João Simões foi o advogado mais votado num pleito organizado pela OAB. Eu, inclusive, participei da campanha dele, à época atuava apenas como advogado ainda. E quero dizer, deputado Luiz Castro, que eu tenho procurado fazer constatações e basear todos os meus discursos nos dados oficiais apresentados pela Arsan. Se há contestação dos dados oficiais apresentados pela Arsan, eu as espero, né? Mas os dados oficiais apresentados pela Arsan demonstram que a repactuação gerou a maior expansão de água e esgoto em Manaus desde os ingleses no início do século passado. Se o relatório da Arsan estiver errado, tudo bem, eu aguardo contestação. Mas, confirmando as informações aqui prestadas, essa é uma conclusão óbvia por conta dos números apresentados pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Amazonas. Muito obrigado, presidente, pela tolerância de Vossa Excelência. Senhor presidente,